oceano é um lugar assustador e perigoso em geral. A mera visão de águas infinitas e profundas pode chocá-lo, mas existem alguns lugares particularmente desagradáveis no oceano que são assustadores em sua aparência. O Oceano Pacífico é o maior oceano da Terra, mas você não tem ideia de quão grande ele é. O Oceano Pacífico é tão gigantesco que há lugares de onde você precisa nadar por dias para ver a Terra. O Ponto Nemo é o mais importante desses lugares. É o ponto mais distante de qualquer terra no planeta. Os pontos de terra mais próximos estão a quase 2.700 quilômetros de distância. Esse lugar é tão solitário que até a ISS está periodicamente mais perto dele do que qualquer outro objeto na Terra, e esse fato é assustador. Mas isso não é tudo. Os cientistas não voam ao Ponto Nemo, mas exploram o oceano com hidrofones. Um dia eles captaram um som assustador que emanou não muito longe do Ponto Nemo. O som foi apelidado de Bloop. Dadas as características do som, poderia ter sido feito por uma criatura que deveria ser muitas vezes maior do que a baleia azul. É possível que tal supergigante tenha feito tal som, mas nunca saberemos. Como eu disse, os cientistas não vão ao Ponto Nemo, então eles não têm a oportunidade de mergulhar no fundo do oceano naquele local para descobrir uma nova espécie de animal gigante. Não é só no Ponto Nemo que acontecem coisas estranhas. Sons incomuns foram gravados em outros lugares também. No início da década de 50, por exemplo, a tripulação do submarino da Frota do Norte detectou sons estranhos no mar da Noruega. O comandante assumiu que o submarino estava cercado por algumas criaturas, mas a versão mudou. Os submarinistas decidiram que o inimigo havia implantado um sistema de localização de navios, mas essa versão também não foi confirmada. A Marinha lançou um programa para combater esse sistema e o chamou de Quaker, porque os sons eram estranhos. Ao contrário do som Bloop, que foi gravado apenas uma vez, os misteriosos sons Quaker mais tarde se tornaram conhecidos novamente. Em março de 99, por exemplo, um som chamado Julia foi gravado no Oceano Pacífico. Mesmo antes disso, em 1997, perto da Antártida Ocidental, eles detectaram um som que foi chamado de trem. E em julho daquele ano, os cientistas gravaram um som chamado apito, que lembrava o som de água fervendo em uma chaleira. Os cientistas acreditam que todos esses sons são causados pelo gelo caindo no fundo do oceano, ou pelo fogo. E se esses três sons tiverem algo em comum com o Bloop e os Quakers? Eles poderiam ser feitos por perigosos monstros gigantes do fundo do mar que ainda temos que encontrar? Ok, vamos mudar para algo mais compreensível. E para isso vamos ao Cabo da Boa Esperança. Esse é um dos pontos mais meridionais da África, que pertence à África do Sul. O cabo não faz jus ao seu nome, porque suas águas são algumas das mais assustadoras de todo o mundo. Em primeiro lugar, ondas assassinas se espalham ali. São ondas enormes e íngremes, cuja altura pode chegar a 30 metros. Elas não mudam sua forma no processo de propagação, e mesmo quando interagem com sua própria espécie, e podem se espalhar por distâncias muito longas sem perder sua energia. Na frente de tais ondas formam-se calhas muito profundas. Em geral, essas ondas são incrivelmente perigosas. Por centenas de anos, destruíram muitos navios na região da África do Sul. Aqui, no fundo do oceano, repousa todo um cemitério de navios. As ondas também são perigosas para a própria costa. Às vezes, ondas altas batem com toda a força nas rochas locais. Além disso, as águas perto do Cabo da Boa Esperança estão repletas de tubarões perigosos. Eles nadam uma boa distância do cabo e nadam o mais próximo possível da costa. Portanto, se as ondas assassinas não forem capazes de matar a tripulação do navio, um tubarão predador faminto pode fazê-lo. Lagoa Chuuk. Se as águas do Cabo da Boa Esperança são um cemitério de navios comuns, a Lagoa Chuuk, na Micronésia, é um cemitério de equipamentos militares. É um dos lugares mais opressivos e assustadores que você pode encontrar em todo o oceano. No fundo das águas celestiais cristalinas há muitos navios, aviões, tanques e até marinheiros e soldados diferentes. A razão para isso é a batalha que aconteceu aqui em 1944. Caças americanos realizaram a Operação Hailstone, com o objetivo de destruir a frota japonesa e as aeronaves localizadas nos aeródromos. Em um instante, esse pequeno paraíso tornou-se uma vala comum para equipamentos militares e soldados, que não deixaram seus postos de combate. Agora você pode encontrar lá alguns petroleiros, submarinos, cruzadores e pequenos navios de guerra, além de outros equipamentos que se fundem cada vez mais com corais e recifes a cada ano.
Mas isso não é tudo. A Lagoa Chuck está coberta de um mistério. Todos os anos, mergulhadores morrem aqui, e seus corpos permanecem desaparecidos por razões desconhecidas. Talvez os tubarões locais sejam os culpados, ou talvez seja outra coisa. O que você acha? O Mar dos Sargassos não é considerado menos misterioso e perigoso do que o Triângulo das Bermudas. É um dos mares mais incomuns do planeta. Pelo menos porque não tem margens sólidas. Na verdade, as margens do mar são o Oceano Atlântico e suas correntes. São as correntes que são alguns dos maiores perigos do Mar dos Sargassos. Em alguns lugares, o mar gira como um vórtice. Especialistas acreditam que funis locais podem facilmente afundar um navio. Além disso, alguns cientistas acreditam que não apenas o mar gira, mas também o ar acima dele, o que cria ciclones nos quais os aviões podem entrar. Há outro problema. Algumas áreas do mar são caracterizadas por um ar calmo. Uma vez apanhado no ar calmo, um veleiro não poderá se mover, de modo que pode ficar parado por um longo tempo até que a situação mude. No passado, isso resultou na morte de tripulações em várias ocasiões. Ainda por cima, o lugar parece assustador, por causa de algas marrons. As algas se acumulam no Mar dos Sargassos e não podem mais sair por causa das muitas correntes. Vários milhões de toneladas de algas já se acumularam aqui ao longo do tempo. Embora o Mar dos Sargassos não pareça bem cuidado e bonito, não chega nem perto do lugar mais sujo e tóxico do oceano, a grande ilha de lixo do Pacífico. Não há habitantes místicos, enormes ondas assassinas ou um cemitério de veículos militares, mas o lugar é realmente assustador, porque é um lixão gigante. Há tanto lixo que a grande ilha de lixo do Pacífico já parece um continente inteiro. Isso está perto da verdade. A área exata é desconhecida, mas acredita-se que possa ser de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Estima-se que essa área contenha mais de 100 milhões de toneladas de lixo. Os detritos se acumulam aqui devido a correntes que os trazem de diferentes partes da Terra. A maior parte do lixo chega aqui pelos rios. E também muito vem dos resíduos de navios e plataformas de petróleo offshore. O lugar é desagradável até de olhar. Mas esse não é o único problema do lugar. Os animais e peixes que migram por essa parte do oceano involuntariamente se tornam vítimas da poluição plástica. O plástico entra em seus corpos com comida e água, contamina suas brânquias e pulmões e não é excretado pelo corpo de alguma forma. Voluntários e cientistas estão tentando lidar com esse problema e remover regularmente parte do lixo daqui, mas acho que ninguém conseguirá limpar completamente um lugar tão tóxico e poluído. Um lugar chamado Mar do Diabo é frequentemente chamado de Triângulo do Pacífico por analogia com o Triângulo das Bermudas. Já deu para entender que pessoas, navios e aviões também desaparecem aqui. O Mar do Diabo assusta os habitantes desde tempos antigos. Eles acreditavam que monstros místicos viviam no fundo dessa região e sequestravam marinheiros e pescadores. Eu não sei se monstros existem, mas desaparecimentos aconteceram aqui. Em 1953, 3 navios desapareceram sem deixar vestígios, antes mesmo de terem tempo de enviar um pedido de socorro. Em seguida, uma expedição de pesquisa foi enviada para o mesmo local e teve o mesmo destino. Além disso, de acordo com ufólogos, navios fantasmas e OVNIs podem ser encontrados nessa área. O lugar mais profundo do oceano pode, por padrão, ser chamado de um dos mais assustadores. A Fossa das Marianas é surpreendentemente grande, porque está escondida sob 11 quilômetros de água. Chegar lá mesmo em um batiscafo equipado é uma tarefa muito difícil. Por isso, não é de surpreender que apenas algumas pessoas tenham visitado a Fossa das Marianas até hoje. Mas o que é surpreendente é que existe vida em uma profundidade tão grande. Existem formas de vidas microbianas, amebas gigantes e anfípodes. Peixes assustadores e até vírus perigosos também foram encontrados lá. Não se sabe muito sobre a Fossa das Marianas em si, porque até mesmo colocar uma câmera lá não é fácil, mas os teóricos acreditam que os cientistas não divulgaram nem metade das informações sobre esse lugar. Segundo eles, a Fossa das Marianas pode ser o lar de criaturas extremamente perigosas e até de animais que se pensava estarem extintos há muito tempo. Onde as pessoas morrem e desaparecem regularmente quando se trata do oceano, certamente no Triângulo das Bermudas. Esse é com razão um dos lugares mais assustadores e misteriosos, não apenas do oceano, mas também do mundo como um todo. Sob circunstâncias muito estranhas, um grande número de navios muito diferentes desapareceu aqui, assim como aeronaves que sobrevoaram a área. Alguns tiveram a sorte de superar esse triângulo sem problemas, e alguns navios nem foram encontrados até décadas depois de terem desaparecido. Mas ainda assim, a maioria dos que desapareceram nessa região desapareceu para sempre e sem deixar vestígios. Incidentes anômalos que ocorrem aqui não dão descanso não apenas aos oceanologistas e militares, mas também aos ufólogos de todo o mundo.
Várias versões foram apresentadas para explicar o desaparecimento de pessoas e transportes, desde o súbito aparecimento de perigosas ondas assassinas até abduções por raças extraterrestres, e a presença de portais espaço-tempo na região. Os cientistas, por outro lado, acreditam que a causa dos desaparecimentos podem ser campos magnéticos de força que interferem nos instrumentos de navegação. Ainda não está claro o que exatamente causou o desaparecimento de muitos navios e pessoas. O mistério desse lugar enigmático pode nunca ser resolvido. E finalmente um dos lugares mais inusitados de todo o oceano. Recife Memorial de Netuno. A 5 km de Key Biscayne, em Miami, o Recife Memorial está localizado a uma profundidade rasa de 12 a 14 metros. Parece, no mínimo, fascinante, como uma cidade submersa com suas estátuas, praça central e monumentos. Mas não é isso que é assustador. É o fato de que o Recife Memorial é um verdadeiro cemitério. Aqui enterram-se pessoas que decidiram ser enterradas no mar após a morte. Um local para sepultamento futuro pode ser adquirido por qualquer um. O falecido é cremado, suas cinzas são misturadas com cimento e um monumento é feito na forma em que o falecido desejava. Em seguida, o monumento é instalado e preso ao fundo. Uma placa de bronze ou cobre com os dados do falecido é anexada ao monumento. Claro, nem todos os parentes e amigos poderão visitar um lugar tão incomum, mas apenas aqueles que têm habilidades de mergulho. O resto da família e amigos ficam com fotos do processo de sepultamento e da instalação do monumento como lembrança. Tudo isso é muito estranho e assustador, mas muita gente está reservando ativamente o enterro nesse lugar. E mergulhadores e outros turistas visitam regularmente o Recife Memorial em comum. Isso é tudo, pessoal. Qual lugar no oceano você pessoalmente acha mais assustador? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.